teve um caso não, teve um SCP que eu fiz uma vez, que quase me deu uma crise existencial. Ou melhor, me deu uma mini crise existencial. Não sei se pode se dizer que é uma crise existencial, porque eu não fiquei abraçado com meus próprios joelhos assim e pensando, tá ligado? Tipo, e balançando assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou morrer a qualquer momento, eu vou morrer a qualquer momento. No meu caso, tinha a ver com morte também, mas não era a causa, era o pós. Era o Conte-me. SCP-2718. Inclusive eu falei disso na live da Mi hoje. Uhum. Falei isso na live da Mi hoje. Salve-me. Ah, eu falei disso na live dela hoje. Que o SCP-2718 é basicamente assim. Eu contei toda a história, mas acho que eu vou pular a parte. Na verdade, eu não vou pular nada, não. Foda-se, eu vou contar toda a história. Tem os conselheiros O5. Tem os conselheiros O5. E eles são as pessoas mais importantes na fundação. São as pessoas mais importantes. São quase entidades. E eles têm informações, assim, mega importantes. Tipo, que não podem ser perdidas de jeito nenhum. Dito isso, quando um deles morre, eles precisam recuperar o corpo para recuperar essas informações do cérebro deles para guardar em algum lugar, Uou. sabe? E um desses conselheiros, ele acabou indo para uma expedição não autorizada e acabou morrendo lá. Só que eles tinham que encontrar o corpo dele e para recuperar as informações. Sim. Só que o problema é o corpo dele tava ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ele tava muito escondido. Ele morreu sozinho num lugar que ninguém sabia onde era. Tipo, e ninguém conseguiu encontrar ele de jeito nenhum. Resultado, ele ficou 14 anos sumido. Meu Quando Deus. encontraram ele, ele já era restos mortais. Ou seja, não tinha mais cérebro. Não tinha mais. Só tinha alguns fragmentos dos ossos dele pra, pra usar como. Pra usar como fonte pra tentar recuperar essas informações. Eles tentaram recuperar de todas as formas que eles conseguiam e não conseguiram. E não conseguiram recuperar. Ao que eles tiveram que recorrer? A uma anomalia temporal para reverter o corpo dele até meio que. Eu não lembro se eles reconstruíram um corpo ou se usaram um outro corpo. Eu acho que eles usaram um outro corpo morto. Meu Aí meio que Deus. reverteram a mente dele pra meio que passar pra esse outro corpo. Uhum. Com isso, quando ele acordou, ele surtou, ele tava surtado. Ele saía correndo, gritando, tava surtado. E demorou muito tempo, demorou horas pra ele se acalmar. E mesmo quando ele se acalmou, ele tava estranho. Por quê? Porque ele começou a se preocupar muito com a segurança dos funcionários. Começou a se preocupar muito com regras de segurança e com a própria morte em si. E ele perguntou se não tinha um jeito de fazer com que a gente pudesse evitar morrer. A gente simplesmente pudesse acabar com a morte. Só que ele não falava exatamente o porquê. Ele não falava exatamente o porquê. Daí, um tempinho depois, uma funcionária, que é quem tá relatando isso, vai nele e pergunta: Então, o que você viu quando morreu? Daí ele falou. Basicamente, quando ele morreu, ele não ficou inconsciente. Ele meio que morreu. Na verdade, ele ficou inconsciente primeiro, só que depois ele acordou. Só que ele acordou e não conseguia se mexer. Ele acordou, não conseguia se mexer, mas ele tava sentindo tudo ao redor dele. Só que o corpo dele, ele tava gelado e Sim. tava morto. Ou seja, o que acontece quando o corpo morto fica aí ao relento, à terra, ele começa a se decompor. As larvas começam a comer, os decompositores começam a comer o corpo dele, e ele sentia cada coisa. Ele sentia tudo. Ele sentia as larvas comendo a carne dele apodrecendo, ele sentia a carne dele apodrecendo, Meu ele Deus. sentia os órgãos dele se esvaindo.
E quando não tinha mais órgãos, quando não tinha mais nada, quando não tinha mais carne, ele sentia os ossos dele se desfazendo. Ele sentia os ossos dele se desfazendo e indo embora com o vento. Ele sentia os fragmentos dos ossos dele indo embora com o vento. E era dor. E doía muito. Era uma dor assim inexplicável. E, e ele não se acostumava com essa dor. Ele não se acostumava com essa dor. E ele sofreu isso durante 14 anos. Meu Deus, cara. E o SCP não é ele ter voltado. O SCP é o risco cognitivo. O que é um risco cognitivo? É Hum, uma informação que se espalhar, se por acaso vazar, vai causar pânico geral e vai atrapalhar muito na estruturação, na própria estruturação da Fundação SCP. Ou se espalhar para o mundo, vai abalar o próprio mundo, sabe? Então, uhum, é nível, assim, não podia ser vazado de jeito nenhum. E essa informação era tão perigosa que ele, que o que nossa, que o que os conselheiros, os cinco fizeram? Eles se trancaram em uma sala e uhum. começaram a expelir gás, amnéstico, que é pra esquecer das informações que eles obtiveram nos últimos minutos, Uhum. sabe. Aí você iria me perguntar: "Nossa, mas como é que", mas eles provavelmente iriam perguntar pra ele de novo, né: "Não, por que você estava daquele jeito?". Não, eles não, eles sabiam que se eles tiveram que recorrer à câmara de gás amnéstico, era por algum motivo. Então eles não iriam. Sim. Aí, só que essa doutora e o médico não, o O5 que estava com essa informação na cabeça, né, eles fugiram da sala, só que eles foram mortos logo depois, né. Tanto Uhum. o O5 quanto a garota, quanto a funcionária, né. E tá aí como um risco cognitivo. E esse SCP, ele sim me deixou pensativo, ficou: "Caramba, velho, Faz sentido. mas se Você me mas e deixou se foi isso?". pensativo. Então, me deixou pensativo: "Mano, e se for assim?". Porque eu já tinha pensado nisso Uhum. antes. Eu já tinha Uhum. pensado nessa possibilidade: "Caramba, e se a gente morrer, quando a gente morre, a gente continua consciente?". Porque faz sentido, né? Porque tem insetos, a gente nota isso, né? Que tipo, o corpo ainda se move, porque tem ainda órgãos funcionando, e etc. Isso é explicado pelos espasmos cadavéricos, né. Uhum. Pelos Uhum. espasmos cadavéricos. Quando o corpo ele tá morrendo, ainda dá do cérebro ainda libera alguns. Na verdade, eu não acho que eu não sei se o cérebro libera ou se já tinha alguns estímulos nervosos indo correndo pro corpo, ele fica meio que se debatendo assim antes. Uhum. Agora o corpo tá morto. Aí eu fiquei pensando nisso, mas depois eu me autoconfortei dizendo: "Assim, o que é responsável pela nossa consciência é o nosso cérebro. E mesmo que isso fosse verdade, quando a gente morre a gente sente tudo, quando o cérebro se for já era", tá ligado? Uhum. Uhum. Daí o que vem depois não se sabe. O que vem depois não se sabe. Porque, imagina só, se isso for verdade, tipo, a gente ia ficar morto, só que consciente até o fim dos tempos? Cara, isso é assustador, tá? Imagina ficar bilhões, trilhões de anos, consciente, mas sem poder se mexer, sem poder ver, sem poder fazer nada, Uhum. tá ligado? Uhum. Seria o pior do que ser uma alma, né? Sim. Oxi, entre Vagando. isso e entre ser uma alma vagante, eu prefiro ser uma alma vagante, tá doido?